Sei quando, mas ela vai quebrar. Quem tem ações da Petrobras, logo eles serão vítimas. A Petrobras provavelmente não tem o direito de ganhar tanto. A Petrobras começou a subir um pouco, o BNDES vendeu tudo que tinha. A Petrobras subiu um pouco, a Caixa Econômica vendeu tudo que tinha. Eu respeito todos aqueles que acham que nesse país existir. O senhor acredita que é a hora de vender uma ação? Quando ela não gerar mais os resultados que você espera dela. Mas o senhor acredita sim? Porque muitas pessoas têm dúvida. Vamos dar um exemplo aqui. A Magazine Luiza. Tá passando, né? O varejo tá passando esse momento delicado, as ações estão despencando e aí os investidores ficam assim. Será que eu vendo ação agora? Será que eu não vendo? Né? Será que eu compro? Será que não? O senhor acha que depende da fase, por exemplo, a Itaúsa agora. O senhor vendeu porque, né, de repente veio essa fase, ou seja, vende porque tá passando esse momento e você vendeu porque perdeu o sentido? Não. Ou você acha que, por exemplo, nesse caso, a Magazine Luiza, por exemplo, tá passando esse momento, o investidor deve vender ou não? Deve avaliar a empresa? Veja o que eu vou falar para você. Você e todos esses que acreditam no setor de varejo, eles são um pouco informados em termos de histórico. As empresas de varejo, pelo menos umas 40, quebraram. E as próximas quebrarão. Magazine Luiza, um dia vai quebrar. Eu não sei quando, mas ela vai quebrar. Eu não sou profeta. Estou falando em termos de histórico. Quebrou o seu Gears, quebrou a Casa Centro, quebrou o Mapping, quebrou a Slooper, quebrou a Ultralar, quebrou e mais que eu já nem me lembro. Há pouco tempo atrás, a máquina de vendas também está pendurada, a Via Varejo está pendurada se eu não tivesse colocado 300, 400 milhões. O que acontece no Brasil, principalmente, o setor de varejo é um setor que ele é manco, ele não tem uma conotação confiável na sua operacionalização, porque o governo ele engana você e engana todo mundo. Ele diz para você que a inflação é 8% quando é 40%. Então, o que acontece? No varejo, você compra um produto por R$1 e você fala, bom, eu vou vender esse produto em 10 parcelas ganhando 100%. Então, você vai vender por 2. Durante o transcorrer, a inflação, ela corrói de uma forma vingativa, até eu diria. Quando chegou na metade do caminho, aquilo que você vai receber R$2 no fim da linha, você já tem que comprar esse produto por R$2. Então, o varejo é uma atividade que você tem que estar sempre aportando recursos, sistematicamente. É por isso que, na minha avaliação, ele não é um setor bom. Então, quem compra varejo é porque ele desconhece isso. E nós não desconhecemos. É por isso que a gente não compra varejo. Agora, Barsi, quando a gente fala em varejo, você está falando de um varejo no geral ou só no varejo eletrônico, por exemplo, Magazine Luiza, Via? Não, o varejo de eletroeletrônicos e linha branca. Tudo aquilo que você pulveriza aí numa venda de 10, 15 parcelas. Agora, por exemplo, Barsi, você tem alguns varejo farmácia, ou varejo vestuário. Você tem alguns outros varejos que são bons. A farmácia, por exemplo, bem administrada, é um negócio bom. Raia Drogasil, por exemplo, é uma empresa cara, mas que... Não, ela não é cara. Ela é uma empresa que tem preço razoável. Agora, não adianta você também congestionar. Por exemplo, há pouco tempo atrás, o Grupo Ultra, assim, a gente teve a oportunidade, ele falou, eu acho que vocês estão fazendo um mau investimento. Mas eles compraram um conjunto de empresas chamada Extra Farma. E eles venderam, porque eles não têm expertise. Você precisa ter expertise naquilo que você faz. E dificilmente alguém vai ter uma expertise melhor do que a Drogasil. Barsi, quais são 3 empresas que o senhor não tira da carteira? Desde que o senhor começou a investir, o senhor pretende ficar com elas até o final? Bom, todas as minhas empresas eu não tiro da carteira enquanto ela não chega na situação que chegou a Itaúsa. Tem 3 que o senhor fala, não, essas aqui são minhas, vamos supor, as minhas favoritas. Não é questão de serem favoritas, é que são empresas que geram um resultado excelente. Então, por exemplo, a Klabin é uma delas, não é isso? Você tem ideia de quantos anos tem a Klabin? Muitos anos, né? Mas dá um chute. Deve ser 100 anos, 90. Mais, 130 anos. Nossa, eu não imaginava, eu ia falar ela é mais velha do que muitas ações estatais, Petrobras. E é uma empresa que se mantém diante de uma estrutura extremamente bem configurada. Ainda é uma empresa familiar, mas é uma empresa familiar que evoluiu na concepção de administração, ou seja, transfere
de administração, não para os elementos da família, sim para terceiros que são competentes. E é uma empresa que ela remunera de uma forma sistemática. Ela paga dividendos sistematicamente. Então, é um negócio que é muito saboroso, eu diria. E outras duas, Barsky? Bom, eu diria também o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil, ele é a única empresa estatal que tem um bom dono, que se chama Previ, porque ela também é uma empresa controlada pelo governo, mas ela tem a Previ. E a Previ não são os políticos, são os ex-funcionários. Então, há uma preservação muito mais eficiente no caso do Banco do Brasil. Tem uma terceira empresa também, eu diria a Unipar, da qual eu faço parte como membro do conselho, que são atividades que são importantíssimas numa economia. As três aí eu digo que são importantes, mas eu tenho outras também que são importantes e que eu também não declinaria porque tenho absoluta certeza que elas nunca vão me decepcionar. Barsi, a gente chegou a falar já de algumas empresas estatais e uma empresa que está sendo muito falada agora é a Petrobras, com essa questão do aumento da gasolina. O que você pensa sobre a Petrobras? Eu penso o seguinte, quem tem ações da Petrobras, logo eles serão vítimas. A Petrobras provavelmente não tem o direito de ganhar tanto. Ela começou a ganhar muito, todo mundo é contra ela ganhar muito. Então eu acho que ela vai voltar provavelmente a ser aquilo que era, porque não é possível o país conviver com uma oscilação tão agressiva nos preços dos combustíveis, porque a economia como um todo não vai suportar. E alguns setores de atividade econômica, como o setor de transporte, também ele vai ser muito prejudicado. Eu acho que logo a Petrobras vai voltar ao seu normal, a ter resultados menos fantasiosos, mais consistentes e não distribuir tanto dividendo como está distribuindo. Muita gente não entende isso, né? Porque a Petrobras, ela paga muitos royalties, dividendos e impostos para o governo, né? Então, a questão é que talvez o governo, não atual, mas também os anteriores, talvez não fez uma boa gestão com esses recursos para voltar o dinheiro para a população, né, Barsi? Exatamente. E acho que a população não tem essa visão. Porque a gasolina tá cara porque ela acompanha o barril do petróleo, o dólar tá alto, então a Petrobras ela segue o patamar internacional. Mas a Petrobras paga muito em dividendo e royalties para o governo que não são bem utilizados, né? Claro, não há dúvida nenhuma. A Petrobras, ela é uma empresa que, vamos supor, de uns 3 anos para cá, ela deixou de ser um bom investimento para as empresas marginais. Por exemplo, a Petrobras começou a subir um pouco, o BNDES vendeu tudo que tinha. A Petrobras subiu um pouco, a Caixa Econômica vendeu tudo que tinha. A Petrobras subiu um pouquinho, a maioria dos fundos venderam tudo. Então, eles fizeram como eu. Vai receber 2 ou 3 anos aí, dividendo bom, e depois? Você vai vender para quem? Porque você tem uma estrutura de mercado que você tem a quantidade de ações que gera no mercado. Hoje, a Bolsa, ela não tem estrutura para suspender o preço da Petrobras, porque é muito papel. Então, não há esse dinheiro no mercado. Não existe. E dificilmente haverá para fazer com que ela suba muito mais do que está. É uma pena que todos falem só sobre a Petrobras. A Petrobras, eu vou dizer uma coisa para você, há um tempo atrás, ela custava 60 centavos também. E agora que o pessoal tá falando, né? Teve uma evolução, depois que o Geisel assumiu a presidência, gerenciou a coisa bem melhor, mas a Petrobras também já chegou a custar 60 centavos, a mesma coisa que o Banco do Brasil. Barsi, recentemente, eu acredito que foi até essa data, 22 de março de 2022, o senhor pode me corrigir, o senhor falou, estou comprando muito na Bolsa, estou aproveitando. Isso a gente sabe que o senhor faz sempre. Qual ação que nesse momento o jacaré, como o senhor fala, que o jacaré está de boca aberta querendo comprar? Tasa. Taurus Armas. Taurus. Tem mais alguma pro pessoal ficar com os dentinhos, o jacarezinho ali? Eu estou comprando também ações da Vibra, na razão direta que elas passam a ser uma boa opção. Já comprei uma boa posição de Cosan e estou esperando ver se cai um pouquinho mais da Auren, que é da ex-CESP. O senhor prefere a Cosan ou Raizen, que muitos perguntam? Não, eu não prefiro, eu quero aquela que paga mais dividendo, eu não tenho preferências. A minha preferência não é pela empresa, é por aquilo que ela distribui. A Cosan é uma holding. Então a Cosan tem ações de todas elas. Então, a Cosan é uma poderosa chefona. Pois diríamos isso. Barsi, agora a gente está vendo a taxa de juros em 12,75% e com uma expectativa de subir mais. Como que o senhor vê a renda fixa? Porque muitos investidores agora estão falando, vou sair fica aquele gira-gira de carteira. Vou para renda fixa, vou sair da renda variável. Como que o senhor enxerga a renda fixa? Eu respeito todos aqueles que acham que nesse país existe renda fixa.
fixa. Sabe por quê? Porque a renda fixa não existe. Existe perda fixa. Se você for fazer uma avaliação correta do seu poder de compra entre dia 2 de janeiro e 30 de dezembro, você vai ver que o seu poder de compra, a perda desse poder de compra, é no mínimo 2 vezes superior àquilo que a renda te oferece. Então, vamos supor, você aplica no dia 2 de janeiro numa renda fixa. No fim do ano, você vai ganhar 10, 12%. Só que você perdeu 24%. Então, não tem renda fixa. Você mal consegue reajustar o dinheiro. Enquanto que nas ações, você tem essa possibilidade. E é uma pena que o brasileiro, né, muitos brasileiros que não sabem como começar, estejam com o dinheiro ainda muito na poupança. Infelizmente, nosso país é o que é. E o brasileiro, ele é sempre atemorizado pelo banqueiro. Não compra ações que você vai perder. Mal sabe ele que ele perde na renda fixa. E tem um negócio interessante até de se comentar. Quando o Collor assumiu o governo, a primeira coisa que ele fez foi mudar o padrão monetário. Ao mudar o padrão monetário, ele tirou o cruzado e instituiu novamente o cruzeiro. O que ele fez? Ele encurralou todas as aplicações, menos as ações. Então, para quem diga que as ações não têm garantia, elas têm uma garantia maior do que a poupança e uma segurança ainda mais intensa. Tudo. Eu, por exemplo, não fui afetado. Eu tinha ações, fiquei com as ações, estou com elas até hoje, ganhando, e teve muita gente que perdeu dinheiro. É verdade, infelizmente o brasileiro é muito seduzido pelos banqueiros, né? Se a gente pegar as ações dos bancos, lá vamos colocar aí 10 anos pra cá, 20 anos pra cá, super se valorizaram. Em comparação com a poupança não tem nem comparativo, mas quando o brasileiro ia no banco, era oferecido pra ele produtos ruins como a poupança, né? Ninguém oferecia, vem ser meu sócio, compra uma ação aqui do Itaú ou uma ação do Bradesco, né? Isso Exatamente. é bem Vem claro. ser meu doador, não meu sócio. Exatamente. Né? Vem ser meu doador, vem financiar a minha empresa, né? Agora, Márcio, a gente viu uma declaração também que o senhor critica muito a questão de aluguel de ações. Queria que você explicasse um pouco sobre o que é o aluguel de ações e o porquê isso é algo ruim para o mercado. Um país, quando ele opta por ter um mercado de valores, ele, claro, vai ter que ter uma bolsa de valores. Essa bolsa de valores, ela tem que disponibilizar um recinto onde, nesse recinto, se entreponham as forças de compra e venda. Então, a única maneira que você tem de fazer com que o preço seja um preço real, seja você deixar as forças se degladiarem entre si. A partir do momento que você permite que alguém alugue uma quantidade exorbitante de ações e venda, esse mercado ele não tem estrutura para suportar isso. Então ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo uma pressão desordenada que gera o quê? Que gera um preço fora de condições normais. Então, a condição dos preços de todas as ações que são locadas, elas são irreais. Isso é uma coisa que a gente analisa. Então eu digo o seguinte, a locação de ações, ela acaba se convertendo num estelionato. Porque se você aluga uma casa, você não pode vender. Porque se você vender, você está praticando um estelionato. Se você aluga um veículo, você também não pode vender, senão você estará praticando um estelionato. Da mesma maneira que se você alugar um equipamento industrial ou um equipamento agrícola, você também não pode vender. Se você vender, você está praticando um estelionato. Então, por que você pode vender uma ação? Porque isso gera benefícios para o monopólio chamado Bolsa de Valores, B3. E eles não querem perder esse benefício. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a CVM, ela continua de costas para o mercado. Sonolenta, ela não vê. O CAD, que deveria ver isso, também não vê. O CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, não defende coisa nenhuma. Então, você vai concluindo coisas que você acaba falando. Quem manda na CVM é a Bolsa. A CVM tem um dono, é a Bolsa. O CAD tem outro dono, é a Bolsa. Porque o único que ganha com isso é a Bolsa. Os únicos que locam papéis são os fundos. Eles têm um interesse muito grande nisso. Porque quando você loca uma ação, você é obrigado a depositar 10% acima do valor que você locou. O que eles colocam? Eles colocam títulos da dívida pública, que é teu. Que é você. Então eles estão ganhando em cima e o governo está chupando o dedo, como se diz na gíria, né? Além de prejudicar o mercado financeiro, o governo, que também está dormindo num ponto, está deixando de arrecadar com isso. Eu digo a vocês com todas as letras, né? E se você procurar qualquer profissional, ele vai também, acredito eu, dizer isso. Você pergunta para ele, me diga uma coisa, se não tivesse locações, os preços seriam esses? Todos vão falar, não, os preços seriam outros. Porque eles teriam uma formação natural, não forjada. Eu só queria me despedir, agradecendo a todos vocês e dizer o seguinte, qualquer pessoa pode chegar onde eu cheguei. Eu fui engraxate quando eu era moleque, porque eu não tinha profissão nem nada, e a maneira que você tinha de... Por quê? Como?
um moleque de 8 ou 9 anos possa ter feito um patrimônio como eu fiz. Se eu fiz, você também tem condições de fazer. Isso é óbvio, só que eu recomendo o seguinte, vocês se inspirarem na minha trajetória para que vocês possam um dia não ser igual que eu, muito melhor do que eu, ok? Um grande abraço a todos. Você é o cara. E ainda Obrigado. quero te ver rico. Ah, obrigado.